Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é sábado, 2 de outubro de 2021. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, almejando que encontre-os todos da família em santa paz e em plena saúde. E se você ainda não é inscrito neste canal, por gentileza, faça uma inscrição. Se possível, compartilhe o vídeo, ative o sininho para que vocês recebam as notificações cada vez que eu fizer um vídeo. Tudo isso sem esquecer do famoso e tradicional like. É uma maneira simpática de vocês demonstrar o seu agrado likeando meu canal. Por favor, laqueie, dê aquele like que eu tanto necessito e que realmente o YouTube precisa saber que vocês estão se agradando do meu conteúdo e que eles possam ser recomendados para outras pessoas também. Muito obrigado, agradeço antecipadamente. Pois bem, creio que todos os evangélicos, e possivelmente aqueles também que não são, devem estar inteirados de um certo tanque chamado Betesda, que havia em Jerusalém, que em determinado tempo, de tempos em tempos, aliás, um anjo descia e agitava aquelas águas, naquele tanque, naturalmente, e qualquer pessoa que mergulhasse naquele tanque, naquelas águas, naquele momento, seria curada de qualquer enfermidade. Sabendo disso, eu creio que era grande o número de pessoas que rodeavam aquele tanque, que ficavam à beira daquele tanque, na esperança de poder, um dia, quando as águas fossem agitadas, mergulhar naquele tanque e curar e ser curado da sua enfermidade. Mas lembra-se uma curiosidade. Eu creio que aquelas pessoas eram muitas, a curiosidade e a necessidade os levavam a correr aquele tanque, na esperança, como já disse, de serem curados. E possivelmente a afluência das pessoas era demais, o grande número de pessoas, de necessitados, era um excedente, entendeu? Então, mas ninguém sabia ao certo, porque a Bíblia não fala, qual o tempo exato em que aquele anjo descia dos céus para realizar essa ação de mover aquelas águas milagrosas e fazer com que as pessoas que entrassem nela, a primeira pessoa, aliás, que entrasse nela, mergulhasse nela, fosse curada da sua enfermidade. Não diz fala sobre esse tanque maravilhoso, essa descida gloriosa de um anjo, mas eu não sei se esse anjo era visivelmente visto ou era apenas invisível e o povo ficava na expectativa daquelas águas se moverem. Eu creio que de uma maneira ou de outra esse milagre acontecia. Vocês já imaginaram a ansiedade, o desejo das pessoas que necessitavam desse milagre? Era muito grande e isso fazia com que grande número de pessoas acorressem àquele local nessa esperança. E a Bíblia conta que havia ali um senhor, ele era paralítico e cego. Há muitos anos ele vivia ali, mas não podia de maneira nenhuma ser um dos primeiros a entrar naquele tanque. E aguardava ali o momento em que alguém pudesse levá-la para fazer isso. Mas aquilo era praticamente impossível, porque acredito que todos aqueles que estavam ali necessitavam desse milagre e não ia perder tempo em pegar aquele cego, aquele paralítico e levar para mergulhá-lo nas águas.
Então, vocês perceberam a peculiaridade de tudo isso? Era apenas uma pessoa, porque a Bíblia diz que o primeiro que entrasse naquelas águas agitadas seria curado. Eu posso imaginar o grande número de pessoas que acorriam ali, o empurra-empurra naquele momento, mas as pessoas não sabiam exatamente o dia nem a hora em que aquele anjo descia para agitar aquelas águas, mas ficavam sempre na expectativa. Então, aquele que era mais esperto, ou mais necessitado, ou não, seria o primeiro a ser curado. Então, voltando ao cego, ao paralítico, que havia ali há muitos anos, estava esperando, aguardando o momento para ser colocado dentro daquelas águas. Até que um dia, aliás, isso não acontecia nunca, como eu já disse, mas ele já era observado há muito tempo pelo Criador e pelo seu filho Jesus, aquele pobre homem que não tinha condição de se locomover para chegar até aquelas águas. Então, certa vez, Jesus encontrou esse senhor deitado lá e se compadeceu dele, como aliás Jesus sempre se compadece das pessoas humildes e necessitadas. Aproximou-se dele e perguntou: "Que queres que eu te faça?" E o cego, esperançoso, respondeu: "Senhor, cada vez que as águas são agitadas, não tem quem me conduza até o tanque. É isso que eu queria que acontecesse. Eu não posso, não tem quem me leve para lá." E Jesus, com seu grande amor, que sempre teve pelas pessoas, se compadeceu grandemente daquele Senhor. E não foi preciso que ele chegasse até o tanque para ser liberto daquele mal que o afligia há tantos anos, há tanto tempo. Perdoe, eu estou um pouco emocionado por isso. E Jesus disse: "Que queres que eu te faça?" Então ele falou que gostaria de ir para o tanque, né? Mas como não podia ser, o maior desejo dele era ficar curado daquele mal que ele sentia. E Jesus, oh glória a Deus, aleluia, disse: "Eu te ordeno, pega teu leito e anda, ser curado da tua enfermidade." Certamente aquelas pessoas que estavam em redor, algumas delas ficaram deslumbradas, né, com o que estava acontecendo naquele momento. Enfim, aquele homem teve o privilégio de ser curado sem ser preciso chegar nas águas, né? E certamente as pessoas que viram Jesus fazer aquela ação com aquele homem devem ter cercado o mestre de maneira, né, que cada um deles queria tocar no Senhor Jesus e para que ele pudesse, assim, realizar também o milagre na vida de cada um deles. Mas a Bíblia não fala sobre o restante sobre o resto da história que aconteceu. Sabe-se apenas que ele curou o paralítico, o cego, e que o cego pegou o seu leite e foi embora. Naturalmente, saltitante de alegria, né? Dando glórias a Deus. Pois bem, nós que necessitamos muito do auxílio divino, da presença do Senhor Jesus, nós somos constantemente, todos nós, observados diariamente, anualmente, mensalmente, todas as horas, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor Jeová e seu Filho, naturalmente. Então, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa fé, então é que nós poderemos ser atendidos pelo Deus Todo-Poderoso. E Ele, que nos observa há muito tempo, vem em nosso socorro
e nos dá exatamente aquilo que mais precisamos. É uma surpresa agradável, uma surpresa inesquecível e que não temos suficientemente como saber agradecer ao Criador por essa realização fantástica. Então, Deus é assim, naquele momento exato em que a gente menos espera, menos aguarda, Ele chega ou manda um dos seus anjos agitar o ambiente no qual nós estamos e realizar aquele milagre que a gente tanto espera há alguns tempos. É por isso que nós não devemos nos desesperar, perder as esperanças e confiar ainda mais no Criador. Porque, na verdade, a Bíblia diz que Deus conhece todos, mas todos os moradores da terra. E que os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Então, sabendo dessas coisas, que o Criador conhece-nos todos, nós também estamos incluídos nesse conhecimento, dentro desse conhecimento, e aguardamos um dia em que possamos ser atendidos dentro das nossas necessidades maiores. Eu, da minha parte, já recebi milagres em minha vida, dádivas em minha vida, que nunca vou esquecer, que ainda hoje eu desfruto dessas dádivas. Mas mesmo assim, como elemento humano, ele está sempre querendo mais, estamos sempre pedindo a Deus alguma coisa, até fútil, né? Que naturalmente Ele não vai dar, porque nós temos um filho, um neto, que sempre está nos pedindo alguma coisa, digamos assim, e ele pede aquilo que acha que deve pedir. E nós damos aquilo que achamos necessário dar. Igualmente, o Senhor Deus Todo-Poderoso e seu Filho Jesus. Você acha que lá nos céus Ele não fica aguardando, analisando os nossos pedidos? Naturalmente os dois ficam discutindo a respeito de quem vai atender e quem não vai atender. A respeito daquele tipo de pedido que chega até eles, e eles vão analisar realmente aqueles que têm mais necessidade daquele que está pedindo. Então, como você está me ouvindo, eu peço que vocês tenham paciência, prestem atenção àquele cego do tanque de Betesda, siga o exemplo, não é verdade? Que um dia vocês também vão receber aquilo que necessitam. E como eu disse, já recebi muitas dádivas de Deus, milagres, mas ainda hoje eu peço alguma coisa, entendeu? Que não recebo. Mas mesmo assim, isso não vai me fazer desvanecer da minha fé, me afastar de Deus, ou ficar aborrecido, ou cruzar os braços e bater o pé dizendo, eu não vou mais falar com Deus, eu não vou mais pedir nada a Deus, porque Ele sabe que eu preciso. Ele sabe que você precisa, mas também sabe da necessidade maior que você precisa, é uma espécie de reserva, entendeu? É uma espécie de reserva, porque no dia que você realmente precisar urgentemente de uma coisa maior, de uma coisa necessariamente precisa, então Ele vai te atender, não é verdade? E se Ele for preencher o espaço com coisas vulgares, com coisas desnecessárias, eu acho que aquele momento preciso e necessário não vai acontecer na sua vida. Mas nós humanos somos assim. Às vezes a nossa fé vacila, a nossa esperança cai, mas a gente sempre estamos nos reerguendo e sempre em busca do nosso refúgio, que é o Senhor Jesus e seu Pai, o Senhor Jeová. É por isso que em toda a minha vida eu sempre louvo ao Senhor Deus Todo-Poderoso que receba ou deixe de receber aquilo que eu peço. Eu tenho visto exemplo na Bíblia de pessoas que fizeram pedido ao Senhor Deus e que eram realmente servos do Senhor Deus, que trabalhavam exclusivamente para Ele e não receberam. Um deles foi Saulo.
que tinha um espinho na carne e que pediu ao Senhor para curá-lo. O que foi que o Senhor respondeu? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E bastou. Eu creio que Saulo não pediu mais para ser curado daquela enfermidade, daquele espinho na carne, não é verdade? E por isso ele não deixou de receber aquilo que era de maior necessidade, que era a sua salvação. O acompanhamento contínuo do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo, na vida de Saulo. A mesma coisa pode acontecer conosco. Não vamos desvanecer na nossa fé, não vamos nos precipitar, porque Deus está sempre nos observando, que façamos o bem, que façamos o mal, que façamos isso ou façamos aquilo, Ele está nos observando. Assim como você observa um filho, um neto, ou um sobrinho, seja lá quem for, que esteja num parque de diversão, brincando ali com os outros. A sua atenção é exclusivamente para o seu parente, o seu netinho, o seu sobrinho, entendeu? E não que não observe os outros, mas a sua atenção maior é para com o seu sobrinho, o seu neto, é verdade, o seu filho, a sua filha. Então, igualmente é o Senhor Deus. Vamos esperar com paciência, como disse Davi, o salmista. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e atendeu a minha voz, o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. E assim por diante. Tem um hino lindo que fala sobre isso. Bom, eu agradeço a atenção de todos vocês, pedindo a Deus que os abençoe cada vez mais e que vocês não esqueçam de fazer esse like, dar esse like, fazer uma subscrição, para que eu continue enviando, tenha a oportunidade de mandar mensagens semelhantes. Se vocês se agradarem realmente, façam isso que eu agradeço em nome do Todo-Poderoso e do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.